Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou trazer um conteúdo que foi sugerido por uma amiga minha que passou em medicina na minha faculdade. Ela vai começar e pediu para que eu contasse um pouco sobre os materiais que eu utilizei no primeiro ano. Então assim, eu vou trazer esses materiais, mostrar para vocês o que realmente foi essencial, o que pode deixar para depois se vocês quiserem. E vou dar algumas dicas para vocês também. Peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sino de notificações e que me sigam também no Instagram, porque eu sempre trago muita coisa no Instagram. Ele sempre é mais rápido assim para que eu produza vídeo, eu não tenho que editar muita coisa, então sempre tem muita coisa lá no Instagram. Então segue lá, é nóis. Depois da vinheta a gente conversa. Primeiramente, vocês que vieram até esse vídeo, né, que procuraram esse vídeo, ou vocês vão começar a faculdade de medicina agora, ou vocês já estão meio que vendo o que vocês realmente vão precisar desembolsar, o que vocês vão precisar gastar para esse primeiro ano da faculdade. Então, gente, primeiro eu gostaria de dizer para vocês que é muito básico as coisas que vocês vão utilizar. Então, vocês saem do vestibular, vocês têm uma forma de estudar, vocês têm alguns materiais que vocês utilizam, então muita coisa vai mudar. E eu posso dizer e afirmar que muita coisa no estudo de vocês que tinha muita eficácia no vestibular não vai ter tanta eficácia assim na faculdade. Então, vocês vão ter que repensar algumas coisas na forma de estudar. Quando eu passei, a primeira coisa que eu já percebi que não deu muito certo foi o material que eu comprei para utilizar mesmo, assim. Eu comprei folha, na verdade eu já utilizei isso no vestibular, né? Então, se vocês forem alguns vídeos atrás, vocês vão ver que eu estudava dessa forma. Então, eu utilizava folhas de sulfite mesmo, porque realmente eu achava muito bom, assim. E algumas coisas eu utilizo para revisão. Então, assim, eu tinha lá a folha de sulfite, tinha uma pasta com divisórias e eu organizei tudo bonitinho com as matérias. Eu lembro que eu fiz até uma planilha, eu deixei tudo muito bonitinho, tudo bem organizadinho. Só que quando começou a faculdade, eu percebi que isso não dava certo para mim mais, porque começaram a vir os problemas, né, porque a metodologia da minha faculdade é PBL, então você tem que estudar muita coisa. A gente define lá os objetivos, e esses objetivos a gente tem que ir nos materiais que a faculdade fornece pra gente, livros digitais, e também tem os impressos na faculdade, mas eu prefiro como que é a biblioteca virtual, ou a minha biblioteca, que lá eu encontro os livros de referência, né, que eu faço meu estudo autodirigido. Então o que eu fiz nesse caso? Eu comecei a fazer os meus resumos digitados. Então, primeira coisa, definam como vocês vão fazer para estudar. Vocês podem ter até a primeira semana, tudo para vocês estudarem, etc, para ver mais ou menos como vai ser na faculdade, se vocês vão aguentar o ritmo. Primeira, segunda, terceira semana. Mas assim, sendo bem sincero, eu acho que ter um tablet ou ter um iPad, se vocês tiverem condições, ou notebook mesmo, é muito bom assim para que vocês consigam se organizar. Então eu organizo tudo no meu notebook e algumas anotações de revisão apenas para alguma coisa que eu precise, eu utilizo papel manuscrito. Então os meus resumos são todos digitados. Eu particularmente recomendo que vocês sintam nas primeiras semanas da faculdade se vocês vão conseguir se adaptar com um ou com outro. Eu particularmente prefiro mais o digital e eu consigo estudar mais assim e otimizar mais o meu estudo, mas eu tenho alguns amigos que conseguiram se adaptar com material escrito mesmo, que eles utilizam, tal, folha de sulfite ou então caderno, etc. De todo modo, gente, vocês vendo isso, uma coisa que eu acho essencial é isso daqui. Vocês terem uma agenda. Vocês precisam ter uma agenda para organizar o roteiro de vocês, né? Definida essa questão, né, gente? Um material que eu considero essencial, que realmente vocês precisam ter já no início da faculdade, é o jaleco. Porque vocês já vão ter, no início da faculdade, vocês já vão para o laboratório
e vocês só entram no laboratório se tiverem jaleco. Vocês podem, por exemplo, ver com o centro acadêmico da faculdade de vocês o jaleco, ou simplesmente, se vocês quiserem, assim como eu fiz no início da minha faculdade, né? Eu fiz um jaleco numa loja, que é uma loja daqui de Santo André. Esse jaleco aqui, eu mostrei para vocês lá no outro vídeo. Então, assim, esse foi o primeiro jaleco que eu tive, que eu fiz numa loja aqui em Santo André, que é uma loja de roupas para profissionais de saúde. Então, vocês conseguem encontrar essas lojas na cidade de vocês, ou então se vocês quiserem pesquisa na internet, que vocês encontram e pedem para fazer. E o que eu coloquei nesse jaleco? Eu coloquei somente o meu nome, e coloquei o símbolo da medicina e escrito medicina, né? E depois, quando vocês tiverem algum tempo, né, vocês vão entrar numa liga com certeza, aí vocês vão fazer um jaleco da liga de vocês. Eu acho esse daqui muito bonitinho, da minha liga de neurocirurgia. A agenda, né, vocês têm que ter a agenda de vocês. A minha agenda desse ano agora é uma agenda da liga. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí, que eu ganhei da liga, né? E é isso, jaleco e a agenda. E também a forma que vocês vão estudar. Na minha faculdade, ela tem todos os materiais de semiologia. Semiologia, para quem não sabe, são as habilidades médicas que você vai praticar na faculdade, que vai ser o contato que você vai ter com o paciente, os exames, etc., o exame físico. Então você vai aferir pressão, você vai verificar a frequência cardíaca, a frequência de pulso, vai verificar a temperatura. Então, geralmente, as faculdades elas têm esses materiais, mas se a faculdade de vocês não tiverem, esse material realmente ele vai se tornar essencial. Mas se a faculdade de vocês tiver, então não vai ser uma coisa tão essencial. Mas eu, particularmente, isso daí também é uma coisa particular minha, recomendo que vocês tenham, porque a gente tem uma prova semestral que se chama OSCE, que seria uma avaliação das práticas, das habilidades médicas que a gente aprendeu em semiologia. E essa prova, para que você vá bem, você teria que praticar. É bom vocês terem o material para vocês treinar em casa e para vocês fazerem as pessoas de cobaia. Pelo menos assim, a minha família ela gosta bastante que eu faça os exames físicos nela. Estetoscópio, aqui é a minha bolsinha, tá? Então, o estetoscópio. O estetoscópio, gente, eu particularmente, o meu estetoscópio, ele é Littmann. Ele é o Littmann Classic 2. Mas vocês podem pegar outras marcas. Então a sensibilidade desse estetoscópio ele é muito boa. Vocês podem ver por exemplo, alguma dica de algum professor que fala, pega um estetoscópio mais simples, alguma coisa, um estetoscópio barato, ou então que seja um estetoscópio bem ruim. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso para vocês treinarem de fato a escuta de vocês. Porque não é sempre que vocês vão ter algo assim. Porém, eu acredito assim que você ter os seus materiais individuais é uma coisa que, assim, pode ser que no hospital tenha, etc. Mas tendo o seu, você tem o seu material individual. Então, assim, se for preciso, tem até uma questão de higiene, etc. Que você não compartilha, etc. É o seu material. Mas, de qualquer forma, assim, é uma coisa que pode ser essencial dependendo da faculdade de vocês. Então, se a faculdade não tiver, vai ser uma coisa essencial e vocês vão ter que ir atrás. Se a faculdade tiver, se tiver, não vai ser tão essencial, mas eu recomendo porque é interessante que vocês tenham essas coisas para treinar em casa. Também tem aqui o esfigmomanômetro. Eu comprei esse esfigmomanômetro avulso. Ele é da Premium. Deixa eu desenroscar ele aqui. Aqui, gente. Ele é Premium, né? Tá, a marca dele, né? Dá pra ver aqui, certo? O esfigmomanômetro, ele pode ter aquele ganchinho, né? Que geralmente vocês encontram. Ou ele pode ter essa estrutura, né? Que eu não lembro agora o nome disso. Mas ele abre dessa forma. Então tem duas formas, é assim. E um que também tem meio que um grampo metálico. Eu já utilizei dos dois. Então, assim, pra mim eu acho esse daqui mais prático. Mas com o tempo, né, com o uso, pode ser que tenha algum probleminha nisso daqui, vocês não consigam fechar direito. Então talvez aquele de grampo, aquele que prende, etc., ele seja um pouquinho mais durável nessa questão. Outra coisa, termômetro, né? Esse é o termômetro que eu tenho, né? Um termômetro digital. E também algo individual de vocês, né? Vocês podem
depende da faculdade de vocês, se ela não tiver, é bom vocês comprarem. Eu gosto de ter o meu porque existe a semiologia e eu gosto de treinar nas pessoas aqui em casa. Bom, gente, outra coisa que muita gente não considera um material essencial, mas eu particularmente considero, é o relógio. Por quê? Porque, assim, eu acho muito desagradável durante uma consulta você tirar o celular para você utilizar o cronômetro. Eu sei que ajuda em muitos casos, mas, assim, eu acredito que, dependendo da situação, o paciente pode se sentir desconfortável, falando, nossa, o médico vai tirar aqui o celular do nada, assim. Então, assim, é legal ter uma coisa que realmente seja mais prática, assim, que seria o relógio lá no pulso. Então você está fazendo os procedimentos lá, por exemplo, frequência cardíaca, frequência de pulso, ou então frequência respiratória, e você, enquanto você observa, enquanto você faz a sua avaliação, você tem aqui o relógio para você se nortear. Então eu acho muito mais prático e muito mais agradável durante o exame, até para o paciente se sentir um pouco confortável também, para ele não achar que você simplesmente está tirando o celular por distração. Eu sei que a maioria deles entendem que realmente os que utilizam isso é pro procedimento, mas não sei, né? Eu prefiro evitar esse tipo de situação, então eu gosto de ter o meu relógio. Bom, gente, e é basicamente isso, né? Os materiais que eu utilizei no primeiro ano foram esses. Mas, assim, eu não sei a faculdade de vocês, se é uma faculdade que ela disponibiliza a biblioteca virtual ou a minha biblioteca, ou até uma biblioteca com impressos, mas que seja acessível. Talvez vocês achem que seria legal ter algum livro ou outro. Eu não acho essencial, tá, gente? Não acho mesmo. Se fosse para ter um livro, eu recomendaria esse. Eu acho que anatomia é a parte mais difícil da faculdade de medicina, no sentido de você ter que memorizar muitas coisas. E muita gente fala do... Qual que é o nome do livro? Do Netter. Muita gente fala do Sobota. E também muita gente fala do Netter, Sobota, e também fala do Moore. Realmente são livros excepcionais e é bom, assim, vocês terem a visão desses livros. Eu prefiro virtual, mas se fosse para ter um livro impresso, o livro que eu realmente recomendaria é o livro Yokoshi. Esse livro, ele é maravilhoso porque ele é um livro de anatomia fotográfica. Então vocês vão ter as estruturas anatômicas de cadáveres ali para vocês analisarem, compararem. Então, assim, eu acho muito melhor para quem realmente está fazendo faculdade de medicina, porque vocês vão ter o contato com a peça na faculdade. Então eu acho muito mais interessante esse livro para ter em casa, se vocês realmente quiserem ter um livro de anatomia em casa, de anatomia fotográfica. E também tem outra questão: algumas faculdades elas não trabalham com peça cadavérica. Eu sei de uma, eu acho que é a Anhembi Morumbi, ela não tem cadáver, não sei como é que tá lá agora, mas assim, por esse motivo, então o aluno ele carece de ter essa holística numa estrutura de fato, que seja uma estrutura cadavérica. É isso, né? Os essenciais, tirando o livro de anatomia, que eu não considero essencial, mas de vocês terem esse material, mas se vocês quiserem, fica optativo. Todos os outros anteriores são coisas essenciais, que eu acho que seria interessante vocês terem, para que vocês treinassem bem. Então, assim, gente, fora isso, ter mochila, ou então ter aquela bolsa, né, que você tem a parte transversal, que você coloca a alça, né? Então vocês veem como é que vai ser isso, etc, para levar o jaleco de vocês, etc. E também outra coisa, gente, que eu não falei para vocês, que não é essencial, mas pelo menos para mim ajudou bastante, é um cursinho de reforço de medicina. Porque muita coisa, principalmente para quem tem PBL, a gente precisa de alguma aula assim só para você ter uma visão geral do conteúdo, para depois você ir aprofundar as coisas. Tem YouTube, beleza, o YouTube tem bastante coisa, mas eu gosto muito de um reforço para medicina. O que eu assinei é o Sanarflix, mas tem outros reforços. Você tem Sanarflix, você tem o Jaleco, né, com K, mas tem outros aí que vocês vão encontrar. Tem o Estratégia Medicina, né, Estratégia Med, mas assim, vocês conseguem um reforço de medicina legal, assim, para vocês estudarem. Então eu acho que seria interessante também, até para vocês revisarem algumas coisas, principalmente se o método da faculdade de vocês for PBL. Eu falei para vocês que eu comprei o meu primeiro jaleco, eu mandei ele fazer ele e tal, e o meu segundo jaleco é o jaleco da Liga.
Eu, assim, acho o primeiro semestre, eu acho que seria muito interessante vocês olharem a faculdade, como funciona, vocês observarem, vocês sentirem o ambiente, vocês fazerem um pouco a transição, ver como vocês se adaptam, se para vocês vai ser mais interessante estudar por materiais impressos, ou se vai ser mais legal vocês terem um tablet ou terem um iPad que seja bom, um notebook, etc, para que vocês armazenem, para que vocês façam resumos digitais. Então, assim, também, assim, eu acho que esse primeiro semestre é para isso. Eu posso dizer para vocês que hoje, o Alexandre de hoje, ele é fruto do que se construiu no primeiro semestre. Então, eu tô conseguindo me adaptar muito melhor. Mas, assim, o primeiro semestre realmente foi um semestre complicado para mim. Tanto é que eu não entrei em liga. Só no final do primeiro semestre que eu prestei prova para entrar na liga de neurocirurgia e eu não passei. Aí no segundo semestre, sim, eu fiz a prova de novo e eu entrei na liga de neurocirurgia. Então, assim, eu considero interessante para a liga o segundo semestre, do segundo semestre para frente, tá, gente? Então é isso, gente, o vídeo era esse. Se tiver alguma coisa que faltou no vídeo, alguma coisa a mais que vocês queiram saber, coloca aí nos comentários. Me digam também se vocês quiserem, é claro, se vocês estão vendo o vídeo porque vocês passaram em medicina ou se vocês realmente estão tentando ver como é que vai ser quando vocês entrarem. Então, se vocês quiserem, coloquem aí no comentário. Em breve tem mais vídeo aí para vocês, aproveitando, né, que eu tô de férias, então eu vou trazer bastante coisa. Se vocês tiverem sugestão de vídeo, também coloca aí nos comentários. Então é isso, gente. Peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês me sigam no Instagram, porque lá tem muita coisa para vocês, então tem muito conteúdo. E é nóis. Espero que o vídeo tenha sido útil. Recomende para os amigos. É nóis, sucesso e boa sorte e tchau!